Apesar de todos os problemas que temos enfrentado em função da pandemia, o isolamento social tem provocado benefícios momentâneos, como a redução da poluição atmosférica e a queda na emissão de gases do efeito estufa. No entanto, a prática do trabalho em casa e a alta demanda por serviços de delivery gerou um aumento considerável no consumo de plásticos descartáveis. Além das embalagens plásticas, equipamentos de proteção, como máscaras e luvas, estão sendo descartados incorretamente, e muitos desses materiais já estão sendo encontrados nos oceanos, gerando um novo tipo de poluição que impacta diretamente a vida marinha. Conversamos com dois pesquisadores, o oceanógrafo e professor do Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos, Gerson Fernandino, e o professor do Departamento de Zootecnia e idealizador da campanha Lixo no Mar, uma pandemia, Leandro Godoy. Eles compartilham conosco algumas de suas pesquisas e de suas preocupações. Se a gente levar em consideração que as pessoas têm pedido mais comidas em casa, então a situação do delivery é bastante importante. Vários países mostraram que a economia desse ramo aumentou consideravelmente comparada com o mesmo período nos anos anteriores, aumentos na casa de 200%, 300%. Várias praias do mundo todo, a gente tem exemplos na Espanha, a gente tem exemplos em Hong Kong, a gente tem exemplos nos Estados Unidos e até aqui em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, de máscaras, né? Chegando então no ambiente marinho, sendo encontradas ou flutuando no mar ou depositadas nas praias. Isso é um problema muito sério, né? Lixo de tipo da categoria hospitalar normalmente não são tão comuns quando se fazem campanhas de limpeza ou quando se fazem estudos de monitoramento de lixo em praias, por exemplo, né? Exceto em situações muito específicas, lixo de origem hospitalar não é muito comum. Então, o que a gente tem antecipado agora é a possibilidade de aumentar a ocorrência desse tipo de material nos nossos estudos futuros, né? E essas evidências que já têm sido reportadas são um bom indicador disso. Isso é um problema. Como é que esse lixo chega no mar, né? Isso é uma função basicamente do descarte inadequado. Imagina uma máscara descartada na rua, por exemplo, né? Com a chuva ela vai ser carreada para os bueiros, do bueiro para o sistema de drenagem pluvial, né? E dali para o rio. Todo o rio corre para o mar, né? Então mesmo que a cidade não seja localizada de frente ao mar, ela pode ser um potencial fonte de lixo em função dessa conexão da bacia hidrográfica e do ambiente marinho costeiro. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente consiga descartar de forma adequada o material, né? Então, levando em consideração, né, que todo esse problema ainda está ocorrendo, que o consumo desse material seja um material voltado para prevenção das doenças, né, voltado para a higiene pessoal ou as embalagens de alimento, principalmente associadas a delivery, né, a expectativa é que isso continue e que possa ser incorporado como um novo hábito da sociedade. Então devemos ter essa consciência, né, de não consumirmos esse material de forma indiscriminada e principalmente depois de consumi-lo, descartá-lo da forma adequada. Eu coordeno um projeto chamado Reef Bank. Nosso projeto tem o objetivo de aliar pesquisa científica com educação ambiental para a conservação dos recifes de coral. Nosso projeto tem uma forte participação nas redes sociais, não apenas para falar das pesquisas que nós desenvolvemos, mas para chamar a atenção da população sobre as diversas formas de poluição que ameaçam o ambiente marinho. Em algumas semanas, nós criamos uma campanha chamada Lixo no Mar, uma pandemia. Desde mercadorias compradas pela internet, os deliveries dos restaurantes, tudo que a gente pede acaba vindo embrulhado em camadas e camadas de plástico. Estima-se que as medidas de isolamento social no Brasil promoveram um aumento de até 25% na quantidade de resíduo residencial. E o medo da contaminação cruzada causou em alguns municípios até revogações de proibições que já existiam, né, para uso daquele plástico que nós chamamos de plástico de uso único, e isso traduziu, né, numa maior demanda em muitos municípios por uso cada vez maior de água engarrafada, de sacolas plásticas, de embalagens, e o uso de descartáveis voltou
quase como que um reflexo automático por uma impressão de ter uma suposta segurança, né? Como se tudo que tivesse embalado por plástico estivesse protegido. Com isso, o plástico, esse grande inimigo do meio ambiente, voltou com força total durante a pandemia. Você deve ter ouvido falar em algum momento que o oceano está cheio de plástico e que as estimativas mostram que até 2050 a gente pode ter mais plástico do que peixe no oceano. E isso é verdade, né? Mas como que isso exatamente acontece? Você sabia que quase 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos são produzidas anualmente? Desse total, cerca de 35% é gerado por 2 bilhões de pessoas, ou seja, isso dá aproximadamente 40% da população do planeta que vive numa distância de no máximo 100 quilômetros da costa. As estimativas mais conservadoras que a gente tem na ciência mostram que pelo menos 8 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano anualmente. Por ser muito leve, o plástico é facilmente transportado não só pelo vento, mas também pelas correntes marinhas, né? Atingindo locais que a gente sequer poderia imaginar. E a contaminação da fauna marinha por plástico atinge níveis assustadores. Para vocês terem ideia, 90% das aves marinhas já possui algum item plástico no seu estômago. Hoje, quase 70% das dietas das tartarugas marinhas são plásticos que são acidentalmente ingeridos por esses animais. As chances de incidência de doenças nos corais aumentam em até 90% quando eles são expostos a plástico. Mas o problema também atinge escala microscópica. A exposição ao sol, ao vento, a ação das ondas faz com que esse plástico no oceano ele comece a se fragmentar, quebrar em pequenos pedacinhos que nós chamamos de microplástico, né, que são partículas de plástico menores do que 5 milímetros. E os estudos mostram que o microplástico já é onipresente, ou seja, ele está espalhado por todos os lugares do planeta, desde as fossas abissais mais profundas até o topo dos Alpes. No oceano, esse microplástico ele acaba sendo ingerido, consumido acidentalmente por pequenos micro-organismos, pequenos animais. Esses animais depois são consumidos por peixes e dessa forma esse microplástico ele entra na cadeia alimentar marinha. Então a presença de microplástico já cientificamente comprovada no fígado de peixes sugere que uma vez ingerido, esse microplástico ele é incorporado no organismo. Vocês já pararam para pensar como frutos do mar que vêm para a nossa mesa podem estar sendo contaminados por esse microplástico? Então percebe que os nossos hábitos aqui na cidade, aqui no continente, afetam diretamente o oceano? E temos mais um agravante, né? Enquanto o mundo inteiro luta contra a pandemia de Covid-19, uma nova forma de poluição ganha proporções assustadoras. Eu estou falando dos equipamentos de proteção individual, que aqui a gente inclui luvas, máscaras, aventais, protetores faciais, óculos. A Abrelp estima que as medidas de quarentena e de isolamento social geraram no Brasil um aumento de até 20 vezes no volume de resíduo hospitalar. Esses EPIs, na sua grande maioria, são feitos de materiais não recicláveis e não biodegradáveis, né, incluindo tecido não tecido e outros polímeros plásticos, né, que infelizmente a gente está observando que estão sendo descartados de forma inadequada, muitas vezes no lixo comum ou muitas vezes largados simplesmente na rua. Como que a gente pode reduzir essa pandemia de plásticos que polui o oceano e o planeta de uma forma tão intensa? Comece pelo mais simples, o que afeta menos a sua rotina, o seu dia a dia. Você precisa mesmo utilizar canudo plástico, copos, pratos, talheres descartáveis. Tem necessidade disso? Existem diversas opções, né? Por exemplo, canudos de metal, canudos de titânio, canudos de bambu, biodegradáveis e até mesmo comestíveis que você pode utilizar. Uma outra opção é carregar contigo sempre um kit de alimentação
para quando você estiver na rua. Leve uma caneca, um guardanapo de pano, um kit de talheres. Existem opções dobráveis, né, retráteis, que são muito leves, fáceis de você colocar na sua bolsa, na sua mochila e levar para qualquer lugar. Pressione as empresas por alternativas mais sustentáveis, tanto para quem vende, tanto para quem consome. Quando fazer suas compras, prefira sempre embalagens de vidro, papel ou papelão. E tome cuidado, porque algumas embalagens de molhos e desses itens longa-vida, pois apesar de aparentarem ser de papelão, muitos desses produtos possuem camadas de BOP, que é um plástico que dificulta ou praticamente impede a reciclagem desse material. Então comece a prestar atenção nos rótulos das embalagens e, se for possível, evite, né, o máximo o consumo desses itens plásticos e não recicláveis. Além disso, privilegie restaurantes e empresas que comercializam em embalagens que não agridem o meio ambiente. Isso vai forçar os demais a mudarem. A gente não precisa, por exemplo, pedir delivery todos os dias. Se formos pedir, podemos conversar com o restaurante e tentar reduzir a quantidade de embalagens que eles poderiam mandar para a gente. Por exemplo, sachês de condimento, a gente pode optar por não recebê-los, né? Sacolas plásticas, embalagens plásticas, a gente pode tentar reutilizá-las depois de esterilizá-las, obviamente. Levar nossas sacolas retornáveis para os supermercados e lavá-las periodicamente, né? Optar por produtos com menos embalagens, apoiar a economia local, né? Seja no seu bairro, na sua cidade. Não abusar de compras online, que também acaba trazendo bastante plástico descartável associado à proteção e à embalagem desses produtos, né? Descartar os seus resíduos corretamente, utilizar as máscaras reutilizáveis, né? Que a gente pode lavar, esterilizar e utilizá-las novamente, então é menos um resíduo sendo descartado, e sempre que possível ficar em casa. Fique em casa o máximo possível. A grande mudança só vai acontecer quando você entender que o seu lixo é a sua responsabilidade. Portanto, elimine itens supérfluos da sua vida e faça escolhas inteligentes que beneficiem não só a saúde do planeta, mas o futuro das próximas gerações. E fiquemos atentos e vamos cuidar não só da nossa saúde, da saúde da nossa família, mas também da saúde dos ecossistemas. Mudar de comportamento é algo gradual, é algo lento, mas é importante. Pequenas mudanças, pequenos passos podem nos levar a um futuro mais brilhante do que o presente que nós estamos vivendo.